Boa tarde, gente. A paz do Senhor. Gente, eu vim dividir algo com vocês, amém? Que aconteceu comigo, né? E com umas jovens. Eu venho falar aqui, gente, pedir a vocês, né, que apresentem, né, os jovens nas mãos do Senhor. E vamos cuidar dos jovens, né? Jovem, a gente sabe que a gente tem que saber tratar, tem que saber falar, tem que saber aconselhar, né? E eu estava sendo regente de uma igreja, né? De um grupo de jovens e adolescentes. E eu conheço essas meninas desde a infância, desde a idade delas pequena. Tem uma delas que eu cheguei a cuidar dela, eu acho que ela tinha uns 2 anos, né? Então a gente cuidamos daquelas crianças ali, daqueles adolescentes, né? Na casa do Senhor, ensinando a palavra, colocando para louvar, a gente consagrava junto, fazia uma manhã com Deus, entregava o nosso jejum, né, na igreja. Depois a gente tomava o café da manhã, arrumava a igreja, ensaiava, elas pregavam a palavra do Senhor. E ali a gente estava fazendo tudo isso para ver o crescimento da obra de Deus na vida delas, né? Tem delas que começou a orar pelos dons do Espírito Santo com 10 anos de idade, né? E Deus começou a revelar para outra menina também, acho que uns 8, 9 anos, Deus já revelava até orando nas fotos, entendeu? Então, assim, a gente cuidamos com muito amor, né? Mas quando aconteceu de eu me mudar, né, de bairro, mas mesmo assim eu continuei lá, ajudando aquelas jovens adolescentes, continuei ajudando. Todo sábado eu ia, né, para fazer o culto jovem, né, mas devido a algumas faltas de sabedoria de algumas pessoas, teve jovens que pararam de ir para a igreja por causa de calúnia, né? Por causa de falta de sabedoria, ficar chamando a atenção de cima do púlpito, né? E o que mais me doeu, que sobrou 3 jovens nessa igreja. 3 jovens. E aí a gente continuamos com essas 3 jovens, né? E eu saía da minha casa no sábado, chegava na igreja, às vezes tinha delas que tentava ir, só que devido bem poucos jovens, tinha vezes que elas desanimavam, às vezes uma ia, às vezes a outra não ia, mas a gente estava ali, porque a gente sabia que era uma luta espiritual, né? E ali a gente continuamos indo, né? E quando teve uma outra pessoa que assumiu o cargo, essa pessoa teve a capacidade de pegar o número do meu telefone com alguém e me ligar e dizer para mim: não precisa vir mais para cá, porque aqui não tem jovem, aqui não tem culto de jovem e não precisa mais vir. Irmãos, eu me senti expulsa da igreja. Essas jovens se sentiram expulsa da igreja, né? A mãe de uma jovem teve que congregar em outra congregação. As outras 2 jovens pararam de ir para a igreja, né? Elas não conseguem membrar em uma outra igreja pelo costume de desde pequena já estão tentando, né? Até Deus fazer uma obra, né? E ter uma troca, né? Eu tentei na época pedir ajuda, mas eu não fui ajudada, não ajudar essas jovens, né? E hoje, aonde a gente está trabalhando, né, na obra do Senhor, uma hora ou outra elas vão lá, mas é longe, tem que ser 2 ônibus para elas chegarem até lá. Tem que ser 2 ônibus, né? E aí uma foi com a amiga, o pai tem carro, levou ela, né? E uma outra menina que era de lá, a gente mora um pouco perto aqui de bairro. Quando a gente vai para a igreja, a gente leva uma. Mas meu carro é pequeno, não tem como levar as 2, né? Porque a gente tem um carro bem usado, bem antigo, né?
Então, assim, não tem como. Irmãos, por que que eu fiz esse vídeo? Precisa, né, quem está na frente do trabalho, ter muita vigilância. A gente está na presença de Deus para ganhar almas. Não para jogar almas para fora da igreja, é para trazer de fora para dentro. Então, como que vai vir? Né? Tem até uma neta de uma irmã que ela não vai por causa dessa pessoa que está dirigindo lá. Porque um dia que ela estava na sala das crianças, ela mandou a menina sair para fora, que ela não queria ninguém lá, né? Então, os jovens, tem crianças que não querem ir lá mais, tem adolescente que não quer ir lá mais. E isso é triste, né? Eu tô falando isso aqui, irmãos, que a gente venha ter consciência, que a gente venha ajudar os jovens, que a gente não venha jogar os jovens para fora da igreja. Eu não vou expor o nome de ninguém aqui, eu não sou disso, mas isso foi uma situação que a minha tristeza foi tanta, minha preocupação foi tanta, às vezes eu chorava dentro de casa por ver a situação dessas meninas, que eu comecei a sentir dor no meu peito. E Deus teve que usar vasos para falar comigo, falar para minha filha e falar para mim: olha, o Senhor está te dando livramento de infarte. E eu estava sentindo dor no peito, né? Deus usou vaso para falar com a minha filha e usou vaso para falar para mim que Deus estava me dando livramento de infarte por 2 vezes, né? Hoje em dia, devido a algumas coisas que eu passei e devido isso, eu não gosto nem de visitar qualquer igreja, né? Da onde eu passei. Eu não gosto de visitar, né? Por causa disso, né? A gente fica só nas nossas congregações e quando a gente é chamado para pregar a palavra no mesmo ministério, aí a gente vai. Mas fora isso, eu não, né? E eu quis dividir isso com vocês, gente, porque isso machuca bastante. Vamos orar pelos jovens, vamos orar pelos adolescentes, né? Vamos ajudar eles, né? Sabe que adolescentes, jovens, muitas das vezes eles são um pouquinho vaidosos, mas a gente tem que ter sabedoria de falar, de acolher, né? E orar por eles para que Deus lhe venha fazer uma obra, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos conscientizar aí cada vida para que ajude nossos jovens.